A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje eu quero falar sobre a unção de lugares, sobre você orar exatamente na localidade onde você mora, onde você habita e também onde você trabalha e aonde você for. E ao local que Deus colocar no seu coração para que você possa estar orando. Nesta semana, Deus falou fortemente comigo, dizendo que tem muitas pessoas que estão tendo problemas dentro de casa e não sabe qual é o motivo, que já fez de tudo para solucionar aquele problema espiritual, aquela opressão, aquela situação que está travando, uma doença, uma enfermidade. Você muitas das vezes chega ali na sua casa e as coisas começam a acontecer totalmente de uma forma estranha. E Deus me disse o seguinte: assim como você aprendeu a limpar a sua casa, o seu terreno, ensine a minha igreja também a limpar. E eu estou aqui para te orientar, para que você preste atenção e então considere se a sua casa, ou o local onde você trabalha, se não tem maldição naquele lugar, lá dentro, ou então no próprio terreno, antes mesmo de você ter ido morar aí, o ex-proprietário, o ex-donos, e isso muitas vezes já tem anos. Então, eu quero primeiro, para te ajudar, ler alguns textos bíblicos para ajudar você na sua fé de que fato Deus tem reconciliado consigo mesmo por meio do sangue de Cristo todas as coisas. E é muito importante nós tomarmos posse da vitória e das ferramentas que Deus nos deu para destruir as obras do diabo. Quero dizer que Satanás tem trabalhado muito também nesta área e ele tem usado as suas ferramentas, porque ele conhece o mundo espiritual, tem copiado as coisas de Deus e tem usado isso para o mal. E a igreja, lamentavelmente, a grande maioria não sabe, e aqui é a minha função, é a minha responsabilidade, Deus me chamou para isso, para ajudar a igreja do mundo e você que está me ouvindo a como se libertar de opressões, de trabalhos, de rituais terríveis, satânicos, de bruxos, feiticeiros, de pessoas más que fizeram aí na sua casa. Tem vários outros itens, tá? Você pode olhar aí o meu canal, tem muitos vídeos relacionados a um monte de detalhe, tá? Não é só nessa área que, lógico, que o inimigo trabalha. Ele trabalha em várias áreas, por isso que eu tenho feito aí vários vídeos de cada área para te ajudar. Mas hoje eu quero falar sobre a sua casa, o seu terreno e onde você mora, ou onde você habita, ou onde você está trabalhando. Primeiro, então, eu quero ler Colossenses capítulo 1, do versículo 15, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o nosso Senhor Jesus, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Preste bem atenção nessa palavra, todas as coisas, nos céus e na terra. De novo, tá? Nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja, do nosso Senhor. É o princípio, o primogênito dentre os mortos. Aleluia! Para que em tudo tenha a preeminência. Versículo 19. Porque aprove a Deus, preste bem atenção, aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Agora olha o versículo 20, que está o enfoque forte aqui que eu quero passar para você.
e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Então, pelo sangue de Jesus Cristo, ele fez a paz. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Presta atenção, por meio do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, veja bem, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, não foi só um ser humano, fala de coisas. E aí diz, olha que interessante, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, céus e terra, terra e céus. Então, olha que interessante, por que céus, né? E por que nesse texto ele fala que pelo sangue de Jesus ele reconciliou os céus e a terra? Porque nós sabemos que o pecado, a rebelião, a rebeldia, começou lá com Satanás, com o diabo, que antes, né, era o anjo de luz, e ele se rebelou antes mesmo do homem ter sido criado, tá? E ele e uma terça parte dos anjos se rebelaram e eles foram expulsos, né, do céu. Então houve o que? Com certeza ali houve uma guerra, né? Houve uma quebra de harmonia e houve uma falta de paz já lá no céu, tá certo? E nós sabemos disso. E depois, quando o homem foi criado, lamentavelmente, né, Adão e Eva acabaram, a Eva foi enganada, né, pela serpente que é a antiga serpente que é Satanás, enganou a Eva deu para o seu marido e o marido foi dar ouvido à mulher, então os dois desobedeceram a Deus e também pecaram. Então aqui também houve uma desarmonia ao ponto de que Deus teve que expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, tá? Para protegê-los até, e depois eu explico isso no outro vídeo, porque a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden foi uma proteção para eles, porque se eles agora em pecado comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente com o pecado dentro deles e não teria mais como salvá-los. Eles seriam igual a Satanás, tá? Vivendo eternamente, mas em pecado. Então só lhe restaria o lago de fogo. Por isso, e está escrito lá, para que ele não estenda a mão e coma também da árvore da vida e vive eternamente, por isso Deus o expulsou. Ou seja, isso é misericórdia de Deus, tá? É misericórdia, isso é tremendo, mas depois eu explico isso melhor em outro vídeo. Mas a questão aqui agora é relacionado à terra, relacionado aonde você mora, ao seu terreno. E é interessante que lá em Gênesis, por causa de que Adão pecou, ele por ser autoridade, Deus disse para ele assim, olha, por tua causa, fala, maldita é a terra por tua causa. Deus diz assim, ó, maldita é a terra por tua causa. E quando a terra ela se tornou maldita, porque ela não era, ela se tornou maldita, foi por causa do pecado da autoridade que Deus deu para Adão, porque ele que governava ali, tá? Então, depois que ele comeu, toda a terra virou maldita. Então, não existe um lugar na terra, olha, que não é maldito. Ah, eu vou para a montanha, eu vou para ali, eu vou para o mar, não importa. Tudo que é deste planeta Terra, ele é maldito por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva que eles permitiram. E aí, então, a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. E aí, olha que coisa, né? A partir de então, Satanás começou a trabalhar em cima da raça humana, né? Para danificar, destruir, porque o homem, nós fomos feitos e somos a imagem e conforme a semelhança de Deus. Então, quando Satanás nos vê, ele lembra de Deus, tá? Mesmo ainda
caídos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos a obra-prima de Deus, mas agora está em pecado. Então, Deus teve que preparar uma tão grande salvação que é Jesus Cristo, e vocês conhecem isso. Então, Jesus, quando veio ali pelo sangue que ele derramou na cruz, então ele pagou o preço de todo o pecado. Então, grave bem isso aqui. O sangue é uma moeda espiritual, entende? Me permita dizer assim. Por quê? Porque o sangue, ele compra, o sangue paga, o sangue vai remir, né? Ele vai redimir todas as coisas. Porque diz lá, exatamente no texto, né, de Colossenses 1:20, diz assim, e que, havendo ele, por meio dele, de Jesus, feito a paz, então não tinha paz, agora ele fez a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio do sangue de Cristo, foi reconciliado, tá? Consigo mesmo, não foi só o homem, mas todas as coisas, tanto as que estão na terra. Então o que está na terra? Tudo que está na terra. Com o sangue de Cristo ele reconciliou, tá? Isso é profético, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Às vezes a gente só olha só para o homem, né? Mas Deus reconciliou também as coisas que estão na terra, como as que estão no céu, ok? E quando ele fala todas as coisas, você tem que parar para pensar e refletir. Se fosse só o homem, ele diria, então reconciliou consigo mesmo a humanidade, ou o homem, a mulher. Mas quando ele diz todas as coisas, é porque são todas as coisas. Então fica com o texto. Então, graças a Deus que o Senhor, através do seu sangue, reconciliou tanto os céus como a terra. E nós temos a oportunidade de tomarmos posse dessa bênção, que é essa tão grande salvação, que é o sangue de Cristo que foi derramado. E qual é a finalidade do sangue de Jesus? Primeiramente, lógico, remir o homem. O homem é um pecador. Quando ele confessa os seus pecados, ele aplica o sangue de Cristo pela fé, porque o sangue foi derramado há 2021 anos, né, aproximadamente lá atrás, na contagem da idade de Cristo, né, até hoje. Então, o sangue dele, ele é eterno, né, tanto é para o passado como para o presente e para o futuro. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Olha que interessante. Então, aproveite, eu e você precisamos reconhecer que quem deveria morrer somos nós, porque Deus diz para Adão, se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Mas porque Deus nos ama, a nossa morte já é exatamente a justiça, é exatamente o nosso salário, porque o salário do pecado é a morte. Se nós morrêssemos, nós, por conta própria, ou seja, sem Cristo, já estaríamos condenados e depois, no juízo, iríamos ser lançados no lago de fogo. Mas como Deus nos ama, e por isso ele expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, para dar uma outra oportunidade para ele a se reconciliar com Deus e ser aquilo que era antes, um homem sem pecado, né, sem maldição, sem doença, sem choro, sem nada, e viver com ele por toda a eternidade. Por isso que o sangue reconcilia, ou seja, traz de volta aquilo que Adão era, ou seja, nós, pecadores, porque nascemos de Adão, agora por meio do sangue de Cristo somos perdoados, remidos, e agora temos pela fé a vida eterna e andamos por fé. E quando nós morrermos, porque a natureza do pecado ainda está em nós, nós vamos morrer, e quando aqueles que creem em Cristo, a Bíblia fala que vamos dormir, e Jesus fala, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, assim como Jesus também ressuscitou ao terceiro dia, ele também vai nos ressuscitar, nos dar um corpo de glória e viveremos com ele para todo sempre. Aleluia! Então, aproveite esta oportunidade. Só que nós estamos aqui ainda, nós temos a nossa casa, temos coisas, temos itens, temos bens e principalmente a nossa casa, onde é o lugar que verdadeiramente nós temos ali um descanso, onde temos que repousar, onde temos que ter um lugar de harmonia. Então o que o diabo faz? O diabo, sabendo que sangue ele compra, que sangue paga um preço, você já reparou que o diabo, ele em todas as coisas ele pede sangue, sangue de animais,
e principalmente sangue de humanos, tá? E quando tem sangue, ali aquele lugar é selado, aquele lugar ali é comprado, tá? Então, Satanás, ele marca território através do sangue e os demônios começam a atuar ali. E aí eu te pergunto, será que na sua casa, no seu terreno, antes mesmo de construir, ou no seu prédio, ou no condomínio, tá? Você já parou para pensar, olha, hoje eu estou num condomínio muito lindo, muito maravilhoso, né? Um lugar, até uma boa localização e tal, mas você sabe como que esse prédio foi construído, em cima do quê? Você sabe o que tinha aí debaixo desta terra? Você sabe o que tinha nesse terreno? Você sabe lá atrás quem é que fez rituais, se teve orgias, se mataram? Você sabe se não enterraram corpos embaixo do seu terreno? Pois eu digo para você que uma boa parte enterrou e a grande maioria fez rituais. E por isso que Deus pediu para mim te avisar que muitos problemas que você está tendo onde você mora e onde você trabalha é porque este imóvel está em cima de um terreno amaldiçoado. A terra já é maldita por natureza. Agora veja bem, quando Satanás ele sela aquele lugar com sangue, com ritual, porque ele manda os seus discípulos fazerem, bruxos, feiticeiros, satanistas e outras pessoas mais do mal, sabe? Então ali ele está dizendo assim, este local está selado com sangue de gente, né? Com sangue de animais. E só tem um jeito, queridos, de quebrar e desfazer esta maldição e esse ritual. É somente pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Não tem outra coisa, tá? Sempre é pelo sangue de Cristo. Então, nós vivemos uma guerra constante, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. E somente o sangue de Cristo é que venceu o pecado, a morte, é que venceu Satanás, é que destrói todas as coisas, entende? E ainda nos reconcilia. E olha que interessante. Então, se pelo sangue ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as do céu como a da terra, então tome posse. Aquilo que Deus te deu é para você também abençoar, é para você reconciliar. Mas como? Com o sangue de Cristo. Então, se você está reconciliado porque confessou os seus pecados, também reconcilie todas as coisas pelo sangue de Cristo. Porque uma coisa é o que Deus fez em Cristo Jesus, tá? E outra coisa é eu e você tomar posse. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Por um lado, ele já venceu o diabo. Mas por outro lado, quem decide a quem você quer seguir? Quer seguir o mundo ou quer seguir Jesus Cristo? Você quer seguir esse mundo maldito ou quer seguir a bênção que foi realizada por meio do sangue de Jesus? Então o sangue de Cristo, ele compra tudo. Ele paga o preço daquele ritual, ele desfaz, então ele vai redimir aquele ambiente, aquele local, a sua vida e todos os seus pertences, porque todas as coisas da terra ele redimiu, ele reconciliou pelo seu sangue. Então você precisa confessar o pecado daquele local, ou seja, o que foi feito ali, e em oração aplicar o sangue de Cristo. Compreende? E aí olha que interessante. Tem um texto aqui que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 13, diz assim, olha: ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois ele é criança. Mas o alimento sólido, sabe para quem é? É para os adultos, os quais, veja bem, têm pela prática, grave bem esse texto, ó, pela prática. Tem gente que fala, onde é que está escrito isso? Tal. Se você entender pela prática, você vai compreender muita coisa do mundo espiritual. Então, pela prática, você tem o que? As faculdades, que são as espirituais, exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então, veja bem, você está aí com problema, você está com dificuldade, você está sofrendo, ou talvez você nem imagine, não é? Não, mas eu estou bem, será? Mas pense, vá atrás, procure, ok? Ore. Pergunte para os vizinhos, pergunte para pessoas que moram mais tempo aí, como que era esse terreno, como é que era a região? Esse local era mato, como de fato tudo inicia com mato, né? Capim, terreno, morreu muita gente, tinha muito orgia, tinha muito ritual, era uma casa de macumbeiros, de feiticeiros, de bruxos, de magos, os demônios, tinha muita morte aí.
Então, o que precisa ser feito? Pela prática, você precisa colocar ali os seus pés e declarar exatamente, dizer, olha, Senhor, confesso que aqui foi feito isso, e o teu sangue foi derramado na cruz, por meio dele o Senhor reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E eu agora, em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, eu quebro, desfaço toda maldição, todo ritual, todo sangue derramado aqui, eu retiro, eu pago, eu quebro, exatamente, desfaço esse ritual pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz, a qual ele reconciliou com ele. Então eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor, os meus bens pertencem ao Senhor, e eu aplico o sangue de Cristo agora no terreno da minha casa. Você anda lá, vai orando, levantando as mãos e expulsando os demônios, expulsando doenças e declarando para Satanás, acabou, chega. O tempo que você estava reinando aqui, eu declaro que o sangue de Cristo derrotou você, pagou o preço, e é por meio do sangue de Cristo, no nome de Jesus, que eu dou ordem para você, saia daqui agora, você, seus demônios, suas maldições e tudo que você colocou aqui de doença e enfermidade na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos e de todos que moram aqui, e nunca mais apareça aqui, em nome de Jesus. Pela prática, se você fizer isso, você vai perceber mudanças na sua vida. E aí, queridos, eu quero compartilhar algo com os amados, duas experiências rapidamente para te ajudar, tá? Um casal me chamou para ir na casa deles, porque a casa deles, muito bonita, já estava até querendo, eles queriam até vender já, porque não aguentava mais de tanta opressão. E aí, então, eu falei, não, eu vou lá, tudo. Ele falou, eu não sei o que acontece, as coisas estranhas acontecem dentro da casa, a gente vê um vulto, às vezes bate na porta, parece aquelas casas de fantasma, né? Você já ouviu falar um pouco disso, né? E eu falei, não, isso aí são demônios mesmo, a gente vai lá e vai dar uma olhada. E aí, na noite anterior, quando eu orei, fui dormir, Deus me revelou, mostrou para mim que tinha o ex-dono daquela casa, morreu ali e eles enterraram no próprio terreno da casa. Olha que coisa, enterraram no terreno, ele não queria sair de lá, um negócio esquisito. Então enterraram ali aquele senhor, já de idade, inclusive em visão Deus mostrou até o rosto desse senhor, tá? E era exatamente, depois de anos que foi enterrado, fizeram a sala em cima exatamente de onde foi enterrado aquele ex-proprietário. E aí, então, eu falei, glória a Deus, Senhor, então vamos lá e vamos retirar isso. Aí, quando eu cheguei lá no outro dia, entrei na casa da pessoa, expliquei com calma, para que eles não ficassem preocupados, nervosos, mas eles já estavam ali totalmente atormentados. E quando eu disse, olha, Deus me revelou que aqui nesse terreno foi enterrado uma pessoa e foi feito aí uns rituais, um sacrifício, e tem um espírito de morte aqui atuando nesse terreno, e ele está exigindo o direito dele, por isso que todo mundo que vem aqui tem esse problema. Ah, mas como é que a gente faz? Não, o sangue de Cristo reconciliou, o sangue de Cristo remiu, o sangue de Cristo pagou tudo. Você não crê em Jesus? Creio, porque aí os donos, veja bem, tem que crer em Jesus. Se você que está numa situação dessa, aí eu tenho que deixar claro, se você está numa situação dessa, mas você não crê em Jesus, então não adianta nada. Por quê? Só o sangue de Cristo é que paga o preço. Agora, se você não crê em Jesus, eu lamento. O que eu posso dizer para você? Primeiro, crê em Jesus. Aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Entendeu? Seja batizado nas águas, entregando a sua vida para Cristo. Aí, depois, então, o inimigo vai falar, bem, agora esta pessoa pertence a Jesus Cristo, o sangue dele, que é a vida de Cristo, foi derramado e ela recebeu, então eu não posso mais ficar aqui. E aí você então aplica o sangue de Cristo ali, não só na sua vida como naquele local, e aquilo é quebrado. Aquele casal não era crente, eles pregaram o evangelho, eles se arrependeram, aceitaram o Senhor Jesus Cristo, e depois então eu orei, quebrei aquela maldição, aplicando o sangue de Cristo naquela casa, em oração por fé, declarando que pelo sangue de Cristo ele reconciliou todas as coisas.
E aí então o demônio foi embora, nunca mais teve nada, e eles nem venderam mais a casa, porque a casa era muito bonita, bem localizada, e eles ficaram em paz. Glória a Deus por isso. Uma outra situação, onde eu moro, descendo uma quadra, sempre tem uma encruzilhada ali, né, onde passa o ônibus, onde passa a van, onde passa carro, e vira e mexe sempre tinha um acidente, né, e até já morreu gente ali. E aí depois eu fui ver, aconteceu um barulho, fui lá embaixo, era um carro que pegou uma moto, o rapaz voou pela moto, estava com a garupa também, a moça, e eles se machucaram bastante, graças a Deus não morreram, mas ficou bem grave, né? E foi todo mundo ali, aquele monte de gente, e eu fui lá ver, vi o sangue, vi aquela pessoa ali sofrendo, a gente orou, pediu para Deus guardar a vida deles, eles foram para os hospitais, eu não sei o que aconteceu depois, porque eu nem conhecia essas pessoas, né? E aí eu perguntei para os vizinhos, puxa, esse local aqui parece perigoso, né? Aí eles falaram, olha, vira e mexe, aqui tem acidente, e tem gente até morrendo, e já foi derramado muito sangue aqui. Aí me veio, né, sangue, então derramou sangue, ali tinha legião de demônios, ali os demônios, vira e mexe, fazia com que as pessoas fossem assaltadas, fossem roubadas, fossem mortas, e muito acidente, drogas e tudo. Então o que eu fiz? Todo mundo foi embora, tal. No outro dia eu fui lá sozinho e andei em todo o local daquela encruzilhada, né? Porque é uma rua assim e a outra assim. Então nessa encruzilhada eu fui lá e andei nos cantos dela e no meio e declarei, veja bem, e declarei, Satanás e demônios, eu declaro que pelo sangue de Cristo, este local também foi reconciliado com o Pai, porque o sangue de Cristo reconciliou todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E eu sei que você está aqui por causa dos sangues que foram derramados e por tudo que foi feito aqui antes, até mesmo antes de virar aqui um bairro, um condomínio e virar aqui uma rua ou uma estrada. Pois é, na autoridade que tem me revestido, eu aplico o sangue de Cristo aqui agora e retiro todo ritual, retiro todo o sangue, retiro toda a magia, retiro toda a feitiçaria e declaro em nome de Jesus, não vai mais ter problema aqui nessa encruzilhada, porque agora eu coloco os anjos do Senhor guardando e protegendo em nome de Jesus. Amados, eu estou lembrando aqui agora, isso faz anos que eu orei, até hoje, eu nunca mais vi um acidente, porque se tem, como eu moro perto, dá para saber, tá? Dá para saber, porque todo mundo fala e é o barulho, todo mundo está lá. Nunca mais eu vi nenhum acidente lá. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Na minha casa também, depois eu orei e vi que também no terreno tinha pontos de rituais que pessoas faziam de trabalhos para ter aquele ambiente. E Deus me falou, olha, quase todos os terrenos, o inimigo, ele, lógico, por saber dessa verdade, ele sela para ele, pede para que os seus discípulos selem aquele local, por quê? Qual é a finalidade de Satanás? É exatamente roubar, matar e destruir, prejudicar a vida do ser humano, e todo mundo que entra naquele local, né, tem gente que sai e vai embora, o outro vai lá e entra, sofre também, vai embora, outros entram, ficam até doente e morrem, sai e vai embora. E até quando vai isso? Então, meus amados irmãos, será que como igreja nós não vamos aprender a tomar posse da bênção, da vitória, da libertação que nós temos pelo sangue que foi derramado na cruz por nós, e pela terra, e pelo mundo, e pelos céus? Meu amado, por favor, pela prática, tá? Pratique, ore. Você sabe o que eu estou aqui me referindo relacionado à sua vida. Você já parou para pensar? Você está com problemas, com dificuldades, e mesmo que não esteja, tá? Mas já parou para pensar se o local onde você está já não teve ritual, já não teve trabalhos? Por exemplo, você comprou um apartamento num condomínio maravilhoso, mas e daí? O que está ali naquele condomínio, o que está ali naquele território, o que está ali debaixo daquele condomínio, naquele terreno? Ore, peça para o Espírito Santo mostrar para você, tá? E se você não tem um discernimento,
mas não custa você orar e ali repreender todo o mal. Às vezes não é nem o terreno, né, embaixo, mas alguém que foi na tua casa, um parente que deseja o mal, uma pessoa invejosa, um macumbeiro, jogou ali sal, jogou alguma coisa. Às vezes a pessoa entrou, você nem percebeu, ele deixou algo ali, e que um objeto, como eu tenho falado, o objeto inimigo também usa, para amaldiçoar a sua casa. Observe, veja se não tem algo na sua casa, que isso está dando legalidade a Satanás para você continuar doente, para você continuar desempregado, para você continuar aí com a opressão, para você continuar sempre brigando, não é, com seu marido, com sua esposa, com sua mãe, com seus filhos. Queridos, você precisa parar para pensar, tá? Satanás usa todas as armas para te prejudicar e nós temos a única e verdadeira arma que vence todas as coisas, que é o sangue de Jesus. Volto a dizer, se você não é crente, se arrependa. Clame o sangue de Cristo sobre a tua vida e aí depois você aplica o sangue de Cristo. Porque se você aplicar o sangue de Cristo exatamente para livrar algo da sua vida, mas você não é do Senhor, então o inimigo, ele fala, bem, quem é você? Né? Se você acreditasse mesmo nisso, você aceitaria primeiro o sangue para você, para depois para suas coisas. E é óbvio, né? É até coerente, tá certo? Então que Deus abençoe seu coração, tá? Pense bem no que eu estou te dizendo. O Espírito Santo pediu para eu te ensinar, eu estou aqui te ensinando, estou fazendo a minha parte. Eu espero que você acredite, porque o beneficiado vai ser você mesmo, tá? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato, aqui na descrição abaixo tem o meu contato. Tem gente que pergunta, pastor, qual é o teu e-mail? É só olhar na descrição, aperta aí uma flechinha e vê, aperta aqui embaixo, você vai ver meu contato, tudo aí, entre em contato lá, tira alguma dúvida. Às vezes a pessoa quer que a gente, alguma coisa mais séria, lá no meu contato, você deixa seu zap, seu celular lá, o número, que aí, na medida do possível, eu vou entrando em contato, sempre procuro entrar em contato, tá? Eu sei que é muita gente, mas pelo menos eu estou aqui fazendo os vídeos e faça isso, tá? Ore, peça perdão, primeiramente pela sua vida, depois por aquilo que foi feito e retire tudo isso pelo sangue de Jesus e você verá a diferença. Amém, queridos? Deus te abençoe. Coloque aqui nos comentários a sua experiência para edificação do corpo de Cristo, para encorajar outras pessoas a eles entenderem que é de Deus, é a palavra de Deus e pela prática funciona e verdadeiramente nós aplicamos o sangue de Cristo e declaramos ao mundo espiritual que a morte de Cristo não foi em vão. Nós tomamos posse do sangue de Cristo para a nossa salvação, para o nosso arrependimento, para a nossa libertação e também para remir todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Foi reconciliada e nós tomamos posse disso em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Um grande abraço. Me acompanhe, ore, se inscreva no canal, divulgue esta mensagem e até o próximo vídeo em nome de Jesus.